Saudações, irmãos. Eu venho aqui partilhar uma situação que eu tenho estado a viver já há algum tempo. Em 2019, eu entrei para um emprego que eu estou até agora e senti, na graça de Deus, conforme eu entrei para este emprego, que veio de Deus, veio de orientação divina, porque aquilo foi um convite e eu fui parar para este emprego, para este trabalho. Mas quando entrei era aquela empolgação, aquela animação de que alguém que está disposto para trabalhar, alguém que quer trabalhar, quer dar o seu melhor. Eu entro logo para a função de consultora, desde 2019, logo que eu entro nesta função. E a nível da função pública, é uma função, quer dizer, uma categoria do topo, é do escalão mais alto da função pública. Em toda a função pública, né, dentro da estrutura das categorias, é uma categoria elevada. E a este nível, a este cargo, a pessoa logo que entra quer fazer o seu trabalho, quer mostrar aquilo que é a essência do trabalho, que é o seu parecer. No início, eu comecei a trabalhar muito bem, em termos de fazer o meu trabalho e o chefe avaliar e correr bem. Mas passando algum tempo, eu vivi uma situação em que o chefe mandava um documento para mim, para eu avaliar, e eu avaliava o documento, mandava-lhe de volta, e ele, às vezes, aquele documento voltava também. E nesse documento, eu comecei a notar, eu disse, mas o que é que tem de diferente aqui? Ele não me dizia. Então, nesta ida e volta do documento, eu cheguei mesmo de perguntar ao chefe o que é que eu tinha que acrescentar no documento ou retirar para que o documento estivesse em perfeitas condições. Mas ele não conseguia me responder, me disse apenas, mas já foi visto toda a situação? Eu disse, sim, já foi visto. Aquela situação passou, mas eu notei que ele não gostou muito. Mais situações foram decorrendo no trabalho e eu percebi alguma coisa que não funcionava bem comigo e ele, com o meu chefe. Até uma altura, depois de passar essa situação, que eu comecei a ver umas atitudes da parte dele, em que os documentos vinham e não chegavam até a mim. Chegavam a todo mundo do gabinete, mas não me chegavam. Então eu comecei a acompanhar aquela situação, os documentos não chegarem a mim, eu não tinha trabalho, ia das 8 até às 15. E comecei a perceber que alguma coisa tinha-lhe, não digo chocado, mas tinha-lhe tocado desde aquele momento. Por quê? Porque ele queria que eu fizesse uma coisa, quer dizer, queria que eu acabava prejudicando uma pessoa no sentido de não passar o documento, não aprovar, em detrimento de uma vontade que ele tinha. Porque posteriormente, mais em frente, fui percebendo que ele tinha uma certa rivalidade com essa pessoa. E eu não sabia que que ele tinha alguma rivalidade. Mas rivalidade em quê? Porque esta pessoa que manda o documento é uma pessoa super competente, e eu percebi. E ele não aceitava, ou seja, ele tinha aquela dificuldade de ver o outro a trabalhar bem. E quando eu percebi isso, só foi mais em frente. Eu, por ter me colocado numa posição de transparência, sem defender a outra parte, mas vi que aquilo que ele estava a fazer não era o certo, então simplesmente deixou de trabalhar comigo. Uma vez que ele é o chefe, os documentos não chegavam a mim. Com essa situação, nunca fui ter com o chefe para perguntar ou tirar alguma satisfação, nunca fui. Conversei ainda com um colega sobre essa situação, mas o colega disse, não, por que não vai conversar com o chefe? Eu disse, não vou conversar porque eu sei que esta condição em que eu estou, essa situação que eu estou a viver, é do pleno conhecimento dele. Então, se é esta a condição que eu devo viver, eu vou continuar. No início foi muito difícil aceitar ou entender o que estava a passar. Mas fui percebendo pelas atitudes, alguma forma de trabalho do chefe, que não era uma pessoa de boa índole, mesmo sem estar a trabalhar mais diretamente comigo, ou seja, sem mandar algum documento. Eu comecei a perceber que não era uma pessoa de boa índole. Então eu entendi que aquilo era mesmo divisão de águas. Ele pertencia a um caminho e eu pertencia a outro.
Como se não bastasse, comecei a entender que também ali no meio dos colegas também tinham este clima, também tinha esta vivência. Então o ambiente é completamente minado, o ambiente que eu vivo até agora. É um ambiente minado. Quando muitas das vezes eu saía de casa, ia para o serviço, eu sentia muito cansaço. Quando chegava no serviço, parecia que a pessoa já trabalhou todo dia, afinal não trabalhou todo dia, só estás a chegar agora. Às vezes dor de cabeça. Eu comecei a perceber com o tempo que aquilo eram energias não boas. Mas como no meio de trabalho e os colegas conhecem, sabem que na função pública isso existe muito, e você conversar com um colega sobre isso que está a viver, você precisa ter muita confiança, quer dizer, conviver muito com o colega, perceber bem, porque não é um assunto que as pessoas lidam assim, não lidam. Então fiquei muito fechada durante muito tempo. Mas existe um colega que está na mesma função que eu, em que este colega, desde o início, senti alguma incompatibilidade de energia com ele. Mas eu não associava muito isso, porque eu dizia, não posso ser supersticiosa, tenho que vir, tenho que trabalhar, não posso ter isso. Mas sempre que estivéssemos de pé juntos, eu sentia-me sempre arrepiada, sempre. Às vezes me sentia inquieta, não conseguíamos trabalhar, não conseguíamos conversar até o final. E eu sempre senti que ele tinha mais alguma coisa do que o normal. Então, passando esse tempo todo, este colega começou a estar mais próximo ao chefe do que a mim. E muitas das vezes aquilo que era o meu trabalho de fazer, ele começou a fazer. Mas até aí eu entendi que aquilo era uma opção do chefe, o chefe trabalha com quem ele quer. Mas só que comecei a perceber que ele também era uma pessoa que não era aquela pessoa que tentava mostrar, mas foi muito rápido eu perceber isso já na questão do colega. Então vivi essa situação, comecei a viver essa situação. Qual foi o meu refúgio? Foi permanecer nas minhas leituras, fui sempre mantendo as leituras, fui fazendo as reparações, fui fazendo sempre anunciar, nunca parei nessa fase, nunca parei de anunciar, nunca parei de fazer a interpretação, nunca parei de fazer as minhas reparações e nunca parei de fazer a minha definição, sempre segui o meu caminho e fui sempre falando com Deus, pedindo sempre orientação a Deus, o que tenho feito de lá para cá. Já lá vão 4 anos, se eu posso dizer assim, desde que eu estou a viver essa situação. Porque entrei em 2019, mas aquilo foi logo depois de alguns poucos meses, porque eu entrei aí no meio do 2019. Comecei logo a viver isso início no primeiro semestre de 2020. São situações terríveis, de tal forma que me colocaram em situação de inútil. Só para terem uma ideia, a pessoa saiu de casa às 8 horas, chega no serviço 15, 16 horas e nenhum trabalho te chega às mãos. Você fica ali sentada, nenhum trabalho te chega às mãos. E depois, muitas das vezes, os colegas têm um comportamento que parece que você é que é errada e que o chefe é o certo. Por quê? Porque todo mundo quer funcionar, trabalhar, à espera de um cargo, à espera de uma promoção, quer estar bem vista diante do chefe, quer uma oportunidade de estar a viver. Ele poderá viver a qualquer momento, mas as pessoas não se lembram disso, não tocam nisso. E aquilo começou a me fazer muito mal. Aquele sentimento todo de ser renegada, rejeitada diante dos colegas, diante do chefe. O chefe até nem sequer aproximava-se a mim, nem sequer me via. Fiquei no meu canto durante esse tempo todo. Hoje em dia, quando digo assim, há 2, 3 anos, há 2, 3 anos, sim, mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e pouco, eu comecei a ter melhor entendimento com a minha caminhada. Comecei a perceber, comecei a pedir a Deus orientação e sabedoria e percebo que devo viver esse período porque convivo com pessoas que não são pessoas que vivem uma vida correta, não são pessoas que vivem uma vida certa. Estamos no mundo e muitos estamos ali como trigo e joio, mas não são trigo nem joio, aparentam. E é o que eu tenho vivido. O que tem me ensinado em dia é que não olhar as pessoas pela aparência, não se enganar.
até terminar o processo todo, aquilo que a pessoa pensava que era, não é o que é. E é o que eu tenho notado. Aqueles colegas que me pareciam ser umas pessoas que queriam te ajudar, que queriam saber, que queriam te apoiar no teu problema, mas afinal não estão dispostos para apoiar, querem mais é saber informações para levar ao chefe e a tua situação cada vez mais piorar e você muitas das vezes não percebe. Eu sinto isto, vivo isto. Mas uma coisa é bem verdade, principalmente na função pública, o que se vive, e eu vivo na função pública, é isso. Quanto maior é a tua função ou teu cargo, maior são os teus desafios para viver uma vida em santidade. Porque eu faço uma diferença. Hoje eu tenho mais entendimento, conheço a mensagem de Cristo e tenho esta intimidade com Deus. Há coisas que por mais que a pessoa até não saiba que é mal, mas quando você está diante de fazer, de tomar uma atitude má, você sente uma voz, você sente algum incômodo. Eu sinto isso. E este incômodo também é que faz com que, que a pessoa não tome decisões erradas. E quando você não toma decisões erradas, você também leva as consequências do mundo. És afastada, eu sou afastada, eu não trabalho e vivo essa situação. Mas o que é que eu vivo também hoje? Vivo a graça. Eu hoje tenho vivido muita gratidão porque diante das situações que estou a viver, estas mesmas pessoas que muitas das vezes tiveram contra mim, são as mesmas pessoas que hoje elas é que reclamam. Não reclamam. E que às vezes elas me perguntam, mas como é que as coisas não mudaram para ti e hoje você vem alegre? Você hoje está contente? Por quê? Porque a situação em si não mudou, mas eu mudei. Não vou dizer que tem sido sempre um mar de rosa agora, tem sido fácil. Não, mas eu entendi. E eu tenho dito para mim mesma que quando você entende, você não reclama. E quando você não reclama, você anda, você caminha, você não tem pressa. E é o que eu vivo. Eu vivo como se a minha situação tivesse mudado, mas não mudou. E sinto que pela função e o cargo que eu ocupo, tenho tido muitos desafios. Não só agora, sei que para frente. Desafios esses que me levam, me tentam levar para o caminho errado, mas cada vez que eu não aceito esse caminho errado, eu sou banalizada, eu sou afastada, eu não sou tida nem achada, eu não participo nos trabalhos. E é como se me colocassem uma máscara. Eu estou ali e como se não tivesse. É assim mesmo que eu vivo. Eu estou lá, mas para eles é como se eu não tivesse. Eu entro, saio, cumprimento, é como se não tivesse essa função, não tivesse essa pessoa aí. Então imaginem o que é se sentir desta forma no meio dos colegas, no meio das pessoas que você trabalha, como se você fosse uma pessoa nula, como se não existisse. Muito doloroso. Mas eu percebi isso, que a dimensão aonde cheguei, e quando você chega, porque Deus é que te coloca, então coisas difíceis has de viver. Não tem como não viver. Se não viver essas situações, ou é pela graça, ou é porque ainda não viveste, ou é porque só Deus sabe o propósito de você não estar a viver isso. Mas a verdade é, hoje, o que vivemos na função pública, principalmente, eu falo da função pública porque é a experiência que eu tenho. Estamos misturados, trigo e joio. E quando você perceber que aquele é trigo, às vezes é muito tarde. Às vezes é mais lá em frente. Comigo, eu não digo que levou muito tempo, mas percebi depois de algum tempo e percebi que aqueles colegas, aquelas pessoas que estão ali, estão todas à espera de uma oportunidade para subir de cargo, estão todas à espera de uma oportunidade para conseguir dinheiro, para conseguir mais estatuto, para conseguir mais status, para conseguir mais cargo, né? Ao mesmo tempo, alguma notoriedade, alguma notabilidade no meio social, no meio profissional. E quando a pessoa coloca isto como meta, como um patamar, às vezes acaba te prejudicando, não digo sem saber, mas ele diminui o prejuízo que está a fazer para contigo. Então, a situação que eu estou a viver é a situação que hoje eu digo que a situação não é diferente, mas eu sou diferente. Hoje eu sou diferente da situação em que me encontro. E por que que eu digo que hoje eu sou diferente?
porque ao longo desse tempo que eu tenho vivido essa situação, não foi algo de pé para mão para hoje eu estar a viver a realidade que estou a viver tranquila, que estou a viver pela graça. A partir do momento que eu comecei a fazer a minha caminhada com Cristo, a fazer parte da inovação, eu fui recebendo, fui absorvendo tudo pelas leituras, pelas leituras, pela interpretação, pelos pedidos que eu fui tendo, fui fazendo a Deus, pedi sempre entendimento. E eu, nesse percurso todo, senti que me fui fortalecendo, Deus foi me preparando. E este momento hoje que eu estou a viver faz parte da preparação que Deus tem estado a fazer comigo. E sinto hoje o que eu vivo e o que eu consigo lidar com essa situação toda é fruto da minha relação com Deus, daquilo que Deus tem para me dar, para me preparar, para me fortalecer. Então, a graça de Deus que eu tenho vivido são esses momentos bons, esses momentos em paz, tranquilidade, pela relação que eu tenho com Deus, por aquilo que eu tenho caminhado na presença dEle, procurando fazer aquilo que é a vontade dEle e obedecendo em muitas circunstâncias, às vezes até por mais dúvida que a pessoa pode ter, por mais perguntas que quero fazer a Deus, mas eu vivo, ando, eu procuro obedecer e entender consoante o processo. Em vez de procurar entender primeiro e depois obedecer, não. Eu procuro caminhar. E desde que eu comecei a fazer parte da inovação, eu comecei a sentir muita diferença na minha vida. Muito. Uma das questões que eu tenho sentido na inovação é essa relação íntima com Deus. A resposta vem muito, muito rápido, não leva muito tempo. E a resposta é muito sentida. Eu sinto a resposta da parte de Deus, eu sinto a confirmação da parte de Deus. Então, é isto que eu sinto nos dias de hoje. Por isso é que eu caminho, que eu ando e sinto essa tranquilidade por essa relação íntima que eu tenho vindo a estabelecer com Deus.